desde que eu comecei a trabalhar com a questão do mestrado em cultura, que eu comecei a descortinar os estudos relacionados à produção cultural local, nacional e internacional. A noção de cultura, ela vem lá do século XIX, ela começa dentro de um outro contexto, né? Quando cultura começou a ser pensada no século XIX, cultura era entendido como um elemento de delimitação, de exclusão. Tinha a cultura erudita, a cultura branca, a cultura civilizada, europeia, e tinham povos não detentores de cultura, ou com culturas atrasadas, ou com culturas arcaicas, né? Isso lá no século XIX. À medida que foi se descortinando os aprendizados culturais, à medida que a antropologia, a história, a sociologia fez imersão nesse universo, com novas pesquisas, com a abertura do olhar para as novas identidades e para o outro, o conceito de cultura mudou. Então hoje cultura não é o que distingue, cultura é o que aproxima. A gente não tem, nós temos diferentes culturas, mas não necessariamente culturas mais ou menos importantes. E essa é uma condição sine qua non para o estudo da história hoje em dia. Entender que cada componente cultural, seja ele pertencente a uma raça ou outra, a uma religião ou outra, a um esquema ou outro, tem seu quê de importância, tem seu quê de nivelamento, porque é importante para a comunidade que nela está inserida. Então, a partir do que a gente discutiu em termos de cultura no mestrado, eu fui entendendo e compreendendo mais essa noção do outro. Acho importante falar isso inicialmente em decorrência do que é a cultura hoje para os estudos históricos. Desde os anos 70, assim, nos estudos da história, que a necessidade de entender a cultura, a partir do momento que diversos povos se conectaram por meio das mídias, por meio do aprimoramento da tecnologia de comunicação, do aprimoramento dos transportes com os aviões e outras formas de contato que o homem produziu nos últimos 50 anos, povos até então distantes ou afastados entraram em contato com outras sociedades. Nesse sentido, entender o outro, dialogar com o outro foi um traço importante dos estudos históricos. É importante também salientar o diálogo que a história manteve com a antropologia. A partir do momento em que os antropólogos chamaram a atenção para o historiador que ele estava muito preso, muito centrado nas quatro paredes, sem procurar saber o que a comunidade queria, sem procurar entender o que as pessoas pensavam. Nesse sentido, hoje como historiador, professor de história, eu percebo a relevância e a importância de estar olhando para a cultura. É impossível não olharmos para a cultura, não olharmos para aquilo que essa região da Costa do Descobrimento, esse território de identidade nosso, descortina para cada um de nós. Então, um território como o nosso, inserido em contextos com movimento dos sem terras, com os povos indígenas aqui residentes, com as classes trabalhadoras aqui presentes, com uma gama de manifestações culturais e artísticas. Uma das grandes discussões que a gente realiza no curso de História é trazer esse estudo, esse conhecimento, a história da nossa localidade para dentro. Nós temos diversas monografias que falam de Eunápolis, que falam de Guaratinga, que falam de Porto Seguro e das demais cidades que compõem o nosso território. Essas monografias trabalham uma série de temas. Nós temos monografias sobre festas, sobre questões vinculadas à religião, seja a religião católica, seja a cristã católica, seja a cristã evangélica, seja as religiões afro. Nós temos monografias que estudam a questão do ensino e dos saberes populares. Então, entendo a história, entendo o universo da academia hoje como um diálogo que se constrói e que é construído. A gente tem aqui um saber mais teórico, mais acadêmico, conceitual, que nos auxilia a perceber e a entender esse outro. E temos também, aliado a isso, o saber que vem de fora. A gente está sempre nesse diálogo constante, num diálogo que produz e reproduz.